Bom, eu venho de uma família que não tem ninguém da área, tá? Então, assim, eu desde pequena eu gostava de umas coisas diferentes. Eu sempre gostei muito de roupa, desde pequenininha eu comprava, eu falava que eu comprava bota, saia de couro. E eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à criação. Podia ser publicidade, podia ser arquitetura, mas arquitetura eu descobri no colegial com um professor de desenho. E um dia ele me deu uma planta para fazer. Eu nunca tinha tido nenhuma intimidade com aquilo, nem se conhecia muito. E eu achei aquilo tão interessante e comecei. A gente estava naquela fase de o que você vai fazer e tal. E comecei a pesquisar sobre o curso. E gostei muito e acabei assim seguindo nessa área. Não tinha conhecimento ainda que eu ia encaminhar para uma área de arquitetura de interiores e decoração. E aí foi um outro aprendizado. Eu me formei na faculdade, sempre é tudo muito acadêmico, eles acham que o arquiteto é aquele cara que vai fazer o projeto e tal. Ninguém também na faculdade de arquitetura direciona muita gente para interior ou para decoração. Aliás, eu acho que até existe um preconceito contra isso. E eu fui, o meu caminho assim, de trabalho, eu fui trabalhar em algumas áreas, fazia projeto e assim, não era ainda aquilo que eu gostava. E quando eu me formei, ainda não era muito comum o arquiteto de interiores, né? Existia o arquiteto e tal, existiam os decoradores, o pessoal que fazia só decoração, e eu acho que eu vivi bem essa transição quando as pessoas começaram a separar os trabalhos, a contratar o arquiteto que fazia o projeto de arquitetura, e aí vinha esse segundo profissional e aí eu me achei. Falei, é isso que eu quero, até que eu brinco aqui com as meninas, que nem é assim a decoração que mais me encanta. Eu gosto de vestir a casa, acho que a coisa das roupas lá de pequenininha, elas vieram e se afloraram nisso. Então eu acho que assim, é um trabalho tão importante quanto o início, que é o conceito do projeto. Eu acho que não adianta nada você ter um projeto de arquitetura lindo, se a gente não dá a roupa bacana naquela, né, não finaliza. Então eu gosto muito de fazer os detalhes, piso, gesso, parede, sabe, combinar os acabamentos. E aí eu já desenhava a marcenaria e aí eu fui descobrindo a decoração. Eu nunca fiz curso, minha formação é arquitetura. E um dia eu descobri que assim, eu gostava também de escolher os móveis e era uma parte que complementava o trabalho que eu mais gostava de fazer. E aí virei uma arquiteta de interiores. A minha história é assim, eu me formei, né, aqui em Campinas, eu vim inclusive para Campinas, eu não nasci aqui, mas eu vim aqui para fazer faculdade e fui trabalhar com um casal de arquitetos que ela já fazia esse trabalho de arquitetura de interiores, né? Então, assim, a primeira vez que eu me deparei com aquilo, a gente foi montar uma área de um... Eu estava começando, eu era super inexperiente, ela falou, você vai lá, ela me punha... A gente brincou que eu sou muito tímida, eu era mais tímida ainda. E ela falou, você vai lá e você vai montar, e fui eu sozinha. Cheguei num condomínio, era uma área comum de um condomínio muito bacana aqui de Campinas, que até hoje é. E era lá um monte de caixa, duas pessoas para me ajudar e uma planta na mão, e foi a primeira vez que eu tive contato com aquilo, né? E ficou muito bacana, ficou muito legal, e aí eu vi que era aquilo mesmo que eu gostava de fazer. Aí fiquei muitos anos com eles, eu trabalhei 8 anos nesse escritório, e aí, assim, a gente fala que o Brasil passa por muitos momentos, era um escritório que tinha muitos trabalhos aqui em Campinas. Depois de uma crise, de falências de várias construtoras, eles mudaram o escritório para Ribeirão Preto. E aí que eu acabei montando o escritório. Que eu fiz, que é uma cliente que virou minha amiga até hoje. E me ligou um arquiteto um dia, ele falou que ele estava fazendo um projeto. E eu ainda era eu tinha um escritório muito pequeno, era eu e uma estagiária. E era uma casa muito grande, assim, eu não lembro quem que indicou. E ele disse que era uma concorrência, que iam ser 3 escritórios e que ele gostaria que eu fizesse uma proposta. Aí eu fiz, aí ele me ligou, olha, você ganhou a concorrência, né? E foi uma casa que eu fiz, foi a primeira casa que eu fiz inteira, assim. E foi um trabalho que aí, até na época, a Casa Mix estava começando a lançar serviços que eles focavam só no interior, acho que até hoje eles fazem muito, né? E saiu na capa. Foi um trabalho que virou capa de revista, assim. E foi muito legal, a gente fez, assim, eu tive muita afinidade, porque eu acho que assim, o trabalho da gente também tem muito a ver com, assim, às vezes o cliente te contrata e nem sempre às vezes ele veio, o amigo indicou, ele nem sempre ele viu realmente o que você faz. Então, quando existe uma afinidade de gosto, quando a pessoa sabe realmente o que você faz, dá tudo certo.
E muitas vezes não, é porque alguém falou de você ou falaram e tal, e às vezes o gosto não bate. Então é difícil da coisa ficar, né? É, a gente é profissional, acaba terminando, mas nem sempre fica com aquele resultado. E esse Então, deu tudo certo. A minha primeira experiência com mostra ainda foi quando eu trabalhava nesse escritório, que foi a primeira Campinas Decor. Então, assim, eu já visitava, eu sempre gostei muito, assim, dessa área e tal, e eu lembro que aí veio uma pessoa de São Paulo e ela teve a ideia de fazer o evento aqui e tal, e convidou esse escritório que eu trabalhava. Na época, a gente foi um sorteio dos ambientes, nem eram como é hoje e tal, e a gente pegou um ambiente muito difícil, que era uma sala de almoço que não tinha janela e tinha 5 vizinhos, né? Então, foi muito complicado. Por outro lado, foi muito bacana o primeiro ano. Eu acho que foi o ano onde eu assim, conheci muitas pessoas que estão aí até hoje no mercado, a gente se conheceu, foi uma troca muito legal. E aí, no segundo ano, eu ainda fiz com essa arquiteta, a gente construiu, aí foi a minha primeira. Porque ela falava assim, eu não gosto, eu sempre gostei, eu falava, e eu ficava, vamos, tal. Ela, não, então você vai fazer. Então eu executei, foi uma casinha de madeira, era um loft para um criador de cavalos, que ficou muito bacana. E aí, a partir do terceiro ano, eu já tinha meu escritório, aí a primeira que eu fiz sozinha foi, acho que já tinha, acho que pulou um ano, mas foi no Parque Prado. Eu fiz uma academia com spa, e foi muito legal e já tem, assim, um tempo. E aí eu pulei alguns anos, mas nesses anos todos eu fiz 11 edições da Campinas Decor e acho que 4. E era muito difícil os primeiros anos, porque existiam uns critérios de seleção. Então o primeiro era tempo de atuação no mercado. Aí eu perdia já para 20. Aí o segundo era quantas vezes você já participou sozinho. Eu também tinha poucos anos. Então todo ano a gente escolhia lá minhas 3 opções, feliz da vida. Eu chegava lá e você perguntava as 3. Aí ela falou, tem um lugar ali fora que é uma churrasqueira, é muito legal. Então eu fui lá, não existia o lugar. Eu falei, gente, cadê a churrasqueira? Não, tem que construir. Era um terreno, né? Tava vazio o lugar, né? Aí eu falei, minha churrasqueira, uma coisa assim tão antiga. E na época eu tava começando essa coisa do gourmet e tal, né? E eu vou construir um espaço gourmet. Só que eu tinha uma estrutura super pequenininha, meu escritório era pequeno e tal, e abracei uma causa maior do que... E foi uma loucura. Bom, tinha um ônibus que chegava com os meus funcionários quando eu arrumei uma empresa que fez a estrutura. Mas acho que foi assim o ano que realmente as pessoas... Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, nossa, a gente te descobriu, o Edno, meu querido amigo. Ele falava que as pessoas me descobriram nesse ano, né? E aí eu ainda pus uma foto num quadro desfocada, que ninguém pus uma foto minha desfocada no quadro. Então assim, gerou toda uma história. Porque eu acho que isso vem na né? Eu falo, desde pequena, eu sempre gostei, eu gosto muito de pesquisar coisas de moda, de ver. Quando eu viajo, eu falo que hoje assim, não fala, você fez curso, eu acho que hoje o melhor curso, não tem nada melhor do que você viajar, encher a sua criatividade de coisas que você vê por aí, né? E eu sempre olho decoração e eu olho moda também. E eu acho que elas estão muito associadas. As tendências, quando a gente vai a essas feiras de decoração, cores, mesmo estilos de algumas coisas, elas estão sempre linkadas, né? Então, assim, eu acho que eu vejo muito nítido isso, assim, agora tá usando o nude, aí o nude aparece né? Então eu tento unir assim meu conhecimento nas duas coisas que são coisas que eu gosto muito e traduzir aí para os meus trabalhos, né? Então eu sempre gostei de as estampas né, de alfaiataria, que eu acho que elas estão sempre em alta, então né, eu procuro sempre usar, na minha casa eu tenho muito, são coisas que eu gosto mesmo, de buscar, como quando eu vou à feira em Milão, sempre tem uma tendência de cor. Com certeza ela está linkada com o que está usando na moda também. Então, para mim, acho que é isso que me atrai um pouco na decoração também, é poder associar essas duas coisas. Olha, era tudo muito diferente, até assim, o número de profissionais no mercado. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que a gente contava numa mão, os decoradores da cidade. Hoje somos, acho que, mais de 1.000, né? Eu sei que tem cadastrados nessas associações 2.000 profissionais, né? Então, isso é uma grande mudança. O comércio da cidade também, nesses anos todos, o comércio de decoração evoluiu muito. A gente tinha que recorrer tudo a São Paulo.
Então, assim, os trabalhos eram mais demorados, a gente dependia de ir para outros lugares, às vezes tinha que levar o cliente. Hoje você resolve uma casa inteira aqui, né? E eu acho que também, assim, a coisa das mídias, tá? Hoje tem gente que chega até com o projeto pronto, tem dia que chega cliente e fala assim, eu fiz uma plantinha. Então eu acho que, assim, isso mudou também muito. Eu acho que antigamente a gente tinha um controle maior sobre o projeto. As pessoas não tinham tantos acessos, né? Então eu acho que foram muitas mudanças, assim, eu acho que é outro tipo de relação, outro tipo de... né, a coisa como a coisa se caminha, assim, é bem diferente. Por outro lado, eu acho que as pessoas valorizam muito mais. Antigamente não era qualquer pessoa que tinha acesso a contratar um profissional. Então hoje eu acho que as pessoas buscam mais isso, entendem que às vezes, mesmo que você tenha um apartamentinho pequeno, você tem um profissional, você vai ter um resultado muito melhor do que você tentar fazer sozinho, comprar um sofá muito grande. Então, assim, eu acho que o valor também agregado a contratar um profissional, também as pessoas entenderam. Acho que é uma coisa que é... Por isso que hoje tem tantos profissionais. Eu acho que eu sou uma profissional com uma experiência mais ou menos de 20 anos, que trabalho dentro dessas áreas que eu já falei, que tem uma linha assim bem contemporânea e bem... acho que diferente um pouquinho do quem trabalha dentro de um estilo contemporâneo, né? Eu acho que eu criei, assim, é meio falar, mas eu acho que eu criei uma marca minha, eu acho que eu criei um estilo bem característico, né? Tanto no interiores como na decoração também. É difícil falar da gente, assim, não é muito fácil.